Irmão Zhang, irmão Shu, vocês testemunham que o Senhor Jesus voltou e se manifesta para operar na carne. Esta é a primeira vez que ouço isso. Eu não me lembro de jamais ter lido isso na Bíblia. Eu creio que o Senhor provavelmente descerá em uma nuvem, conforme profetizado na Bíblia. Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Amém. Depois que o Senhor Jesus ressuscitou, foi seu corpo espiritual que subiu aos céus. Quando ele voltar, deverá ser seu corpo espiritual que descerá em uma nuvem. Certo. Certíssimo. Certo. Mas vocês testemunham que Deus aparece em carne e osso perante as pessoas nos últimos dias. O que isso quer dizer? Há algum fundamento bíblico para esses seus testemunhos? Sim. É. Vocês acham que podem nos comunicar sobre essa questão? Eu também. Comuniquem para nós. Não há qualquer profecia na Bíblia sobre a volta do Senhor encarnado. Está escrito explicitamente na Bíblia que o Senhor descerá em uma nuvem diante dos olhos da multidão. Amém. Mas testemunham que Deus encarnou-se, o Filho do Homem, de novo, para realizar a obra do julgamento nos últimos dias. Isto é inconsistente com a Bíblia. É. Os pastores e presbíteros dizem que qualquer testemunho sobre a vinda do Senhor encarnado é falso. Por isso, eu penso ser impossível que o Senhor volte encarnado. Eu não posso aceitar os seus testemunhos. Eu vou aguardar que o Senhor desça em uma nuvem e nos leve ao reino dos céus. Isto não está errado. Não pode estar. Irmão Wu, vamos ouvir o que eles têm a dizer. Vamos comungar a respeito. Vocês dizem que é impossível que o Senhor volte encarnado. Está correto, não está? Está escrito explicitamente na Bíblia que o Senhor vai voltar encarnado. Querem dizer que não encontraram isso. Há muitas profecias escritas na Bíblia sobre a volta do Senhor, dentre as quais se destacam as que tratam do retorno do Senhor encarnado. Por exemplo, quando o Senhor Jesus diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Amém. O Senhor Jesus profetizou que ele voltaria como Filho do Homem. O Filho do Homem refere-se ao Deus encarnado. Tal como o Senhor Jesus, que parece uma pessoa comum, normal, externamente, que come, bebe, dorme e caminha como um homem comum. Mas o corpo espiritual do Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, era diferente. Podendo atravessar paredes, aparecer e desaparecer, era sobrenatural. Ele não podia ser chamado de o Filho do Homem. Ao profetizar a volta do Filho do Homem, o Senhor Jesus disse: mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Porém, de acordo com o que dizem, o Senhor voltará com o corpo espiritual descendo em uma nuvem e aparecendo em grande glória. Quando todas as pessoas deverão se prostrar e adorar, quem ousaria resistir a ele e condená-lo? O Senhor Jesus disse: mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Como essas palavras serão cumpridas? Isso mesmo. Só quando Deus aparece encarnado para operar como Filho do Homem e as pessoas não reconhecem que ele é o Cristo encarnado, é que elas ousam condenar e rejeitá-lo de acordo com suas noções e imaginações. Não concordam que seria assim? É assim mesmo. É este o caso. O Senhor Jesus também profetizou. Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois se não vigiares, virei como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Se o Senhor descesse em uma nuvem, em um corpo espiritual, todos saberiam e poderiam ver. Entretanto, o Senhor Jesus profetizou que, quando ele voltar, será, ninguém sabe, nem o Filho e como um ladrão. Como essas palavras podem ser cumpridas? Sim. Se o Senhor Jesus aparecesse em um corpo espiritual, como ele não saberia sobre si mesmo? Só quando Deus se tornar carne, como Filho do Homem nos últimos dias, como uma pessoa comum, normal, as palavras que o Filho não sabe serão cumpridas. Sim. O próprio Senhor Jesus, antes de realizar seu ministério, não sabia sobre sua identidade de Cristo, que veio para realizar a obra da redenção. Assim, o Senhor Jesus orava para Deus o Pai.
Só quando o Senhor Jesus começou a realizar seu ministério, ele percebeu sua identidade. Amém. Vocês dizem que é mais prático aceitar isso desta forma? Sim. E agora ainda ousam dizer que não há profecia na Bíblia de que o Senhor voltará encarnado? Não mais. Não mais. Esta foi a profecia feita pelo Senhor Jesus. O Filho do Homem não se refere ao Deus encarnado? Querem dizer que não podem aceitar isso? Certo. Eu nunca pensei nisso dessa forma. Eles comunicaram a profecia do Senhor Jesus tão claramente. Sim. Parece que a Bíblia predisse que o Senhor voltaria encarnado. Nós lemos todas essas palavras do Senhor Jesus. Por que não vimos dessa forma? Por que não vimos? Agora que vocês entenderam, o Senhor não retornará encarnado? Sim. Algumas pessoas acham que se o Senhor fosse voltar encarnado, ele não diria isso diretamente? Por que ele disse a aparição do Filho do Homem? Por quê? Esta é a natureza das profecias. As profecias são implícitas. Se ele dissesse que se manifestaria na carne, seria linguagem comum, em vez de profecia. Quando as pessoas observadoras se aprofundam no significado de o Filho do Homem, se dão conta de que o significado de Filho do Homem é a encarnação. No passado, mesmo crendo no Senhor, não nos demos conta do significado dessa palavra. Só percebemos isso quando Deus Todo-Poderoso veio e revelou o mistério da encarnação. Acontece que a profecia da Bíblia, a vinda do Filho do Homem, na verdade, significa encarnação. Agora entendi. Já que agora temos certeza de que o Senhor voltará encarnado, como saberemos se ele é a aparição de Deus na carne? Como identificar? Fale-nos sobre isso. Para isso, precisamos ser capazes de reconhecer a voz de Deus. Se for a aparição do Filho do Homem encarnado, ele expressará grande parte da verdade. Certo. E será capaz de explicar com clareza a origem e a finalidade da aparição e a obra de Deus, assim como realizar um estágio específico da obra expressando a verdade. É assim que funciona. Deus Todo-Poderoso, encarnado nos últimos dias, expressou todas as verdades para a purificação e a salvação da humanidade, e fez a obra do julgamento começando pela casa de Deus. Amém. A palavra expressa por Deus Todo-Poderoso é a palavra do Espírito Santo para as igrejas. Deus fala através da carne para bater na porta de todos aqueles que anseiam por Ele. Aqueles que percebem a palavra de Deus Todo-Poderoso como a verdade e a voz de Deus são as virgens prudentes a quem Deus leva para participar do banquete de casamento do Cordeiro. Amém. Eles comem e bebem a palavra mais recente do Espírito Santo todos os dias e vivenciam a obra de Deus nos últimos dias. E confirmam a aparição e obra de Deus nos últimos dias. Sim. Eles começam a testemunhar para as denominações que o Senhor Jesus voltou, como Deus Todo-Poderoso, encarnado. Amém. E levam outras pessoas para ouvirem a voz de Deus. Ou seja, a expressão de Deus Todo-Poderoso, a palavra manifesta em carne. Amém. A palavra manifesta em carne? Este é o cumprimento da profecia do Senhor Jesus. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo sair ao encontro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém. Maravilhoso. Aqueles que não conseguem reconhecer a voz de Deus condenam e julgam a obra de Deus nos últimos dias. São as virgens imprudentes que são expostas e eliminadas. Amém. Essas pessoas lamentarão rangendo os dentes durante a calamidade. Vocês concordam que este é o caso? É isso mesmo. Sobre receber o Senhor, se ficarmos olhando para o céu, esperando que Ele desça numa nuvem, sem ouvir a voz de Deus e as palavras do Espírito Santo para a igreja, ouvindo cegamente a palavra dos pastores e presbíteros, considerando os testemunhos da volta do Senhor encarnado como falsidade, não estaremos indo contra a Bíblia? Sim. 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 Sim, estaremos. O que diz a Bíblia? O apóstolo João declarou claramente: porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, Sim. a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. A negação e a condenação da encarnação de Deus pelos pastores religiosos são consistentes com a Bíblia? Não, não são.
Eles alegam que todos os testemunhos sobre a volta do Senhor encarnado são falsos. Essas não são palavras enganadoras? Sim. Se seguirmos as palavras do apóstolo João, os pastores religiosos e presbíteros que negam a encarnação não são anticristos? Sim. Se todos vocês ouvirem os pastores e presbíteros, serão capazes de receber o Senhor? Não. Poderão ver a aparição de Deus? Poderão ser levados perante Deus como as virgens prudentes? Não. Como a aparição e a obra de Deus poderão ser encontrados? Como? É Vamos verdade, encontrar. como? Eu vou ler 2 passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso. Tudo ficará mais claro após ouvi-las. Ótimo. Muito bom. Deus Todo-Poderoso diz: Ele, que é o Deus encarnado, deve manter a substância divina. E Ele, que é o Deus encarnado, deve manter a expressão de Deus. Desde que Deus se tornar carne, Ele levará adiante a obra que tem que fazer. E desde que se torna carne, Ele expressará o que Ele é. E será capaz de trazer a verdade ao homem, conceder vida ao homem e mostrar à humanidade o caminho. Amém. Amém. Carne que não contenha a substância de Deus, certamente não é o Deus encarnado. Disto não há dúvida. Amém. Para investigar se é o Deus encarnado, o homem deve determinar isto a partir do caráter que ele expressa e as palavras que ele fala. O que quer dizer se é ou não o Deus encarnado, se é ou não o verdadeiro caminho, deve ser julgado pela substância. E assim, ao determinar se é a carne do Deus encarnado, a chave é prestar atenção à sua substância, sua obra, suas palavras, seu caráter e muito mais, em vez de na aparência exterior. Se o homem olha apenas sua aparência exterior e ignora sua substância, então isto mostra a ignorância e a ingenuidade do homem. Sim mesmo. É absolutamente certo. É verdade. Uma vez que estamos buscando as pegadas de Deus, devemos buscar a vontade de Deus, as palavras de Deus, as declarações de Deus. Pois onde há as novas palavras de Deus, há a voz de Deus. E onde há os passos de Deus, há as ações de Deus. Onde há a expressão de Deus, há a aparição de Deus. E onde há a aparição de Deus, há o caminho, a verdade e a vida. Amém. Na busca pelas pegadas de Deus, vocês ignoraram as palavras de que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Assim, quando recebem a verdade, muitas pessoas não acreditam que tenham encontrado as pegadas de Deus e muito menos reconhecem a aparição de Deus. Que erro gravíssimo! A aparição de Deus não pode ser acomodada às concepções do homem, e muito menos Deus irá aparecer a pedido do homem. Deus faz suas próprias escolhas e tem seus próprios planos quando realiza a sua obra. Além disso, Ele tem seus próprios objetivos e seus próprios métodos. Amém. Não é necessário que Ele discuta a obra que realiza com o homem ou que busque o conselho do homem, muito menos que informe a cada pessoa individualmente sobre suas obras. Esse é o caráter de Deus e, além disso, deve ser reconhecido por todos. Se vocês desejam testemunhar a aparição de Deus, se desejam seguir as pegadas de Deus, então devem antes transcender suas próprias concepções. Vocês não devem exigir que Deus faça isso ou aquilo. E menos ainda, você deve encerrá-lo em seus próprios limites, ou restringi-lo às suas próprias concepções. Em vez disso, vocês precisam se perguntar como devem buscar as pegadas de Deus, como devem aceitar a aparição de Deus e como devem se submeter à nova obra de Deus. Isso é o que deve ser feito pelo homem. Amém. Como o homem não é a verdade e não possui a verdade, ele deve buscar, aceitar e obedecer. Amém. Graças ao Senhor. A palavra de Deus Todo-Poderoso explicou na prática a obra e a aparição de Deus. Esta é a primeira vez que ouço a palavra de Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. A palavra de Deus Todo-Poderoso é de fato a verdade. Meu coração ficou iluminado após ouvi-la. Graças ao Amém. Senhor. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Após tantos anos de crença, como pude acreditar nas palavras dos pastores e dos presbíteros, enchendo-me de noções e imaginações sem praticidade alguma?
Estou muito envergonhado. Sobre a questão de receber o Senhor, eu citava as cartas da Bíblia, olhava para o céu e esperava que o Senhor descesse em uma nuvem, sem prestar atenção à sua voz. Minhas noções e imaginações convenceram-me de que Deus não poderia encarnar-se para aparecer. Fui arrogante e ignorante. Mas após ouvir seus testemunhos hoje, eu me dei conta de que Deus tinha encarnado secretamente faz tempo entre a humanidade para realizar a obra do julgamento, começando pela casa de Deus. Os pastores nos enganaram por muito tempo. Hoje examinamos o trabalho de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Ainda bem que não perdemos a oportunidade de sermos arrebatados pelo Senhor em sua volta. Graças a Deus por não nos abandonar. É verdade. Graças ao Senhor por não nos abandonar. Não é verdade.